Vamos lá. Os nomes dos apóstolos do nosso Salvador são suficientemente óbvios para todos em razão de seus evangelhos. Mas dos 70 discípulos não há catálogo algum. Disse, no entanto, que Barnabé, que se distingue nos Atos dos Apóstolos e também na Epístola de Paulo aos Gálatas, teria sido um deles. Disse, disse que Sóstenes, que enviou cartas com Paulo aos Coríntios, teria sido um desses. Clemente, na quinta de suas hipótiposes ou instituições, em que também menciona Cefas, sobre o qual também Paulo fala que indo a Antioquia, possuindo o mesmo nome de Pedro, o apóstolo, e que Matias designado apóstolo em lugar de Judas, e o que teve a honra de ser candidato ao seu lado também teria sido considerado dignos do mesmo chamado com os 70. Dizem também que Tadeu era um deles. A respeito deste, devo relatar agora uma narrativa que nos foi transmitida. Além disso, se alguém prestar atenção, vai descobrir mais discípulos de nosso Salvador que os 70, de acordo com o testemunho de Paulo, o qual diz que ele apareceu após sua ressurreição, primeiro a Cefas, depois aos 12, e depois desses a 500 irmãos de uma vez. Cefas é Pedro, tá, gente? Cefas é o apóstolo Pedro. Olha, como o Paulo mesmo relata, depois da ressurreição, Cristo apareceu a uma média de 500 pessoas, né? Dos quais Paulo diz, alguns já dormem, mas grande parte ainda vivia na época em que escreveu. Depois ele disse que apareceu a Tiago porém não era simplesmente um desses discípulos de nosso Salvador, mas um de seus irmãos, tá? Irmãos, no caso aqui, irmãos carnais de Jesus, tá? Por fim, como se além desses, ainda houvesse número considerável dos que, como o próprio Paulo, eram apóstolos seguindo o modelo dos 12, acrescenta. Depois ele apareceu a todos os apóstolos. Esse relato a respeito dos apóstolos talvez seja suficiente, mas a história de Tadeu, já mencionada por nós, ocorreu como se segue. Aí agora que a gente vai para o capítulo 13, ver aí a história de Tadeu. A divindade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ganhou ampla fama entre todos os homens em consequência do seu poder capaz de realizar maravilhas, atraindo miríades tanto de estrangeiro como das partes mais remotas da Judéia, com a esperança de serem curados de suas doenças e várias aflições. Agbaro, portanto, que reinava sobre as nações além do Eufrates, com grande glória, que era devastado por uma doença tanto temível como incurável pelos meios humanos, ouvindo o nome de Jesus ser mencionado por todos, enviou uma mensagem suplicante a ele, por meio de um mensageiro, rogando um livramento de sua doença. Mas ainda que Jesus não o atendesse, seu chamado naquela ocasião condescendeu ainda assim a escrever uma carta particular e a enviar um dos discípulos para curá-lo da indisposição, prometendo ao mesmo tempo salvação a ele e de todos os seus parentes. E não demorou muito, de fato, até a promessa ser cumprida, pois a ressurreição e seu retorno aos céus, Tomé, um dos 12 apóstolos, por um impulso divino, enviou Tadeu também, um dos 70 discípulos, a Edessa, como arauto e evangelista das doutrinas de Cristo, e por seu intermédio todas as promessas do nosso Salvador foram cumpridas. Disso também temos provas numa resposta escrita retirada dos registros públicos da cidade de Edessa, então sob o governo do rei, pois nos registros públicos dali, que abarcam a história antiga e as transações de Agbaro, ainda se encontram preservadas até o dia de hoje essas afirmações a respeito dele. Nada há, porém, como ouvir as próprias epístolas, tomadas por nós dos arquivos, e o estilo delas conforme por nós traduzidas literalmente da língua siríaca. Então imagino que deve ter vários relatos em outras línguas na época, né? Por conta da fama que Jesus teve. E é interessante porque o próprio apóstolo João, em seu evangelho, ele vai falar, né, que se fosse escrito toda a obra que Jesus tinha ali praticado, né, na região, não caberia em todos os livros do mundo. Então muita coisa ficou de fora, né, em questão de milagres, de Jesus atender e falar com pessoas. Não é à toa que a fama de Cristo ela atravessa os séculos, né?
Vamos lá. Cópia da carta escrita pelo rei Agbaro a Jesus e enviada a ele em Jerusalém por Ananias, o mensageiro. Agbaro, príncipe de Edessa, a Jesus, o excelente Salvador, que se manifestou nos limites de Jerusalém. Saudações. Tenho ouvido os relatos a respeito de ti e de tuas curas, realizadas sem remédios e sem o uso de ervas, pois conforme se diz, fizeste o cego voltar a enxergar, o coxo andar, e purificaste os leprosos, e expulsaste os espíritos imundos e os demônios, e curaste os atormentados por longas enfermidades, e ressuscitaste os mortos. E ouvindo todas essas coisas a respeito de ti, concluí em minha mente, de duas uma, ou és Deus, e tendo descido do céu realizas essas coisas, ou então por realizá-las és filhos de Deus. Assim, escreva agora e imploro que me visites e me cures da minha doença, com que sou afligido. Também tenho ouvido que os judeus murmuram contra ti, tramando injuriá-lo. Tenho, porém, um estado muito pequeno, mas nobre o suficiente para nós dois. Cara, que coisa linda. Tô lendo aqui, chega, me emocionei. Né? Assim, é uma carta, gente, registrada, né? Não é nenhuma invenção. Então, veja, né? Aqui, os judeus perseguindo Cristo e o rei Agbaro, né? Na cidade de Edessa, na Síria, ele oferece aí asilo, né? A Cristo, né? E ele fala assim: tenho, porém, um estado muito pequeno, mas nobre o suficiente para nós dois. É uma coisa maravilhosa, né? Ele escreveu essa epístola quando foi por um momento iluminado pelos raios da verdade divina. Vale também conhecer a epístola enviada a ele por Jesus, pelo mesmo mensageiro. Essa ainda que muito breve e muito vigorosa, escrita da seguinte maneira. Aqui uma outra carta. A resposta de Jesus ao rei Agbaro pelo mensageiro Ananias, tá? Aqui agora é a resposta que Jesus deu a ele. Vamos ver aqui. É um texto grande, interessante. Vamos lá. Bendito sejas, ó Agbaro, sem ver, creste em mim, pois escreve-se a meu respeito que os que me viram não creram. Os que não me viram podem crer e viver. Mas com respeito ao que me escreveste, que eu fosse ver-te, é necessário que eu cumpra todas as coisas aqui, para assim ser recebido por aquele que me enviou. E depois que for recebido no alto, enviarei a ti um dos meus discípulos, para que ele possa curar-te de tua aflição, e dar vida a ti e aos que estão contigo. A essas cartas anexou-se também em língua sírica, após a ascensão de Jesus, Judas, que é também chamado Tomé, enviou-lhe Tadeu, o apóstolo, um dos 70, que chegando permaneceu na casa de Tobias, filho de Tobias. Quando circulou notícia de sua chegada, tornou-se publicamente conhecido pelos milagres que realizava. Foi comunicado a Agbaro que um apóstolo de Jesus havia ali chegado, conforme tinha escrito. Tadeu assim começou a curar todos os tipos de doenças e enfermidades no poder de Deus, de modo que todos ficaram maravilhados. Ora, quando Agbaro ouviu os grandes feitos e milagres que Tadeu realizava, e como curava em nome do poder de Jesus Cristo, começou a suspeitar que essa era a própria pessoa a respeito de quem Jesus escrevera, dizendo: depois que for recebido no alto, enviarei a ti um dos meus discípulos para que possa curar-te da tua aflição. Tendo, portanto, mandado chamar Tobias, com quem ficara, disse-lhe: tenho ouvido de certo homem poderoso, vindo de Jerusalém, está em tua casa, realizando muitas curas e em nome de Jesus. Ele respondeu: sim, meu senhor. Certo estrangeiro veio e se hospeda comigo. Tendo realizado muitas maravilhas, o rei replicou: traze-o a mim. Tobias, então, retornando a Tadeu, disse-lhe: Agbaro, o rei, tendo me mandado buscar, disse-me que te conduzisse a ele, para que possas curá-lo da sua indisposição. E Tadeu respondeu: irei, pois fui enviado com poder a ele. Tobias, portanto, levantou-se cedo no dia seguinte, e levando consigo a Tadeu, foi a Agbaro. Ali chegando, seus nobres estavam presentes e permaneciam à sua volta. Imediatamente após a sua entrada, algo extraordinário apareceu a Agbaro, no semblante do apóstolo Tadeu. Algo que, tendo Agbaro observado, o fez prestar reverência, mas todos em redor ficaram admirados, pois não perceberam a visão que só apareceu a Agbaro. Ele então perguntou a Agbaro se era de fato um discípulo de Jesus, o Filho de Deus,
que lhe havia dito: enviarei um dos meus discípulos a ti, o qual curará sua doença e dará vida a ti e a todos os teus parentes. E Tadeu respondeu: visto que tivesse grande confiança, com fé, crescente no Senhor Jesus, que me enviou, as petições do teu coração ser-te-ão concedidas conforme creste. Aguibaro replicou: tanto tenho crido nele, que tomei a decisão de juntar forças para destruir esses judeus que o crucificaram. Não tivesse sido detido em meu propósito por consideração ao Império Romano. Interessante esse fato histórico, né, cara? A gente descobre cada coisa. Vamos lá. Quer dizer, o rei Agbaro, por raiva, né, do que os judeus fizeram a Cristo, e a prova, né? Eu tenho um vídeo aí aqui no canal, tem um vídeo de quase uma hora e tal. Quem matou Cristo e quem é a grande prostituta, né? De Apocalipse capítulo 18. Então, tem aí para vocês terem noção que o pessoal diz, né? Foi os romanos. Não, não foi os romanos que mataram Cristo. Todo mundo sabia disso, né? Tadeu continuou: nosso Senhor e Deus Jesus, o Cristo, cumpriu a vontade de seu Pai, e tendo-o cumprido, foi levado de volta ao Pai. Agbaro disse-lhe: tenho crido em ambos, nele e em seu Pai. Então declarou Tadeu: nesse caso, coloco minha mão sobre ti, no nome do mesmo Senhor Jesus. E tendo feito isso, Agbaro foi imediatamente curado da doença e dos sofrimentos com que era afligido. O rei ficou maravilhado, pois exatamente como havia ouvido a respeito de Jesus, assim o próprio ato ele o recebeu por meio de seu discípulo e apóstolo Tadeu, que o havia curado sem remédio e ervas, e não somente a ele, mas também a Ábidas, filho de Ábidas, afligido de gota, que também aproximando-se caiu aos pés do apóstolo e recebeu a bênção com a imposição de sua mão e foi curado. É interessante aqui porque ó, ele sofria de gota. Quem não conhece a doença de gota, ela faz parte da síndrome metabólica, ao qual pessoas com diabetes ou insulina alta é acometido. É interessante porque quando eu estudava sobre alimentação, né, eu tenho livros aqui, e a diabetes mellitus ela foi descoberta ali por volta de 300 antes de Cristo. Então você já tinha esses primeiros relatos de diabetes e de gota, e estava associado ao consumo, obviamente, de açúcar, né? É bem interessante você ver aqui que em outros relatos da história você consegue identificar que realmente a doença de gota existia naquela época, não era uma novidade. Muitos da mesma cidade foram também curados pelo mesmo apóstolo, que realizou maravilhas e grandes feitos e proclamou a palavra de Deus. Depois disso falou Agbaro: Tadeu, fazes essas coisas pelo poder de Deus e estamos maravilhados. Mas, além disso tudo, rogo-te também que me informes a respeito da vinda de Jesus, como ele nasceu e quanto ao seu poder, com que poder ele realizava essas coisas de que temos ouvido. E Tadeu respondeu: agora, de certo, não tu direi, mas fui enviado para proclamar a palavra em todos os lugares. Portanto, amanhã reúne todos os seus cidadãos, e diante deles proclamarei a palavra de Deus, e semearei entre eles a palavra de vida, tanto sobre a vinda de Jesus, como era, e com a respeito à sua missão, e com que propósito foi enviado pelo Pai. Também a respeito do poder de suas obras e dos mistérios que declarou no mundo. Porque poder também ele fez tais coisas, com respeito ao seu novo modo de pregar. Sua condição modesta e servil, sua humilhação em aparência externa, como se humilhou e morreu, e humilhou sua divindade, que coisas também sofreu por obra dos judeus, como foi crucificado e desceu ao inferno, e rompeu barreiras, o inferno que ele fala aqui, sepultura, tá? E rompeu barreiras que nunca haviam sido quebradas, e ressuscitou, e também ressuscitou com ele os mortos que dormiam haviam séculos. E como desceu só, mas ascendeu com uma grande multidão ao seu Pai, e como se assentou à mão direita de Deus e o Pai da glória nos céus, e como está para vir novamente com a glória e o poder para julgar os vivos e os mortos. Então aqui, ó, já as profecias da vinda de Cristo, muito interessante. Agbaro, portanto, ordenou que seus súditos... gente, não confundir esses mortos que ressuscitaram com Cristo e subiram, tá? Como Tadeu ele vai relatar aqui, com o cumprimento da primeira ressurreição dos mortos. Lembra que Paulo vai falar da primeira ressurreição dos mortos muito tempo depois desses eventos aqui, tá? Então isso aqui tudo faz parte, tá? São sinais. Então tanto esses como os que morreram aqui, como os que ressuscitarão na vinda de Cristo, fazem parte dessa primeira ressurreição dos mortos, tá? Vamos lá.
Aguibaro, portanto, ordenou que seus súditos fossem chamados cedo de manhã e ouvissem o anúncio de Tadeu, e após isso ele ordenou que lhes fossem dado ouro e prata, mas ele não os recebeu, dizendo: se deixamos os nossos pertences, como receberíamos os dos outros? Essas coisas foram feitas no 340º ano, o que também produzimos literalmente da língua síriaca de maneira oportuna, conforme esperamos, e não sem proveito. Então a gente terminou aqui o livro 1, tá? Livro 1 do capítulo 13, tá? A gente iniciou a leitura no capítulo 12, 13, terminamos o livro 1. Passaremos em um outro áudio, talvez eu continue lendo hoje mesmo, para o livro 2, né? Voltando aí aos capítulos 1. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da leitura aí, que tenha sido uma leitura proveitosa, tá?